A paz do Senhor, amado, aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série As Parábolas de Jesus. E hoje eu venho com a parábola do grão de mostarda. Essa parábola está nos 3 evangelhos sinópticos. Evangelho de Mateus 13, do 31 ao 32, Marcos 4, do 30 ao 32 e Lucas 13, 18 e 19. O texto básico que nós vamos usar é o de Mateus 4, o de Marcos 4, 30 ao 32, que diz assim: Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ok? Rapidamente vamos passar aqui para as nossas observações gerais, que a gente pode tirar aí de imediato sobre o texto. Primeiro que ela é uma parábola do reino, né? Faz um comparativo com o reino de Deus, né? Tenta demonstrar um pouco uma ótica do reino de Deus. Outra coisa que a gente identifica no texto é que ela é o grão de mostarda, a semente da mostarda, ela é a menor de todas as sementes, ela é minúscula. Se você buscar fotos aí no Google, você vai ver que ela é uma sementezinha tão miudinha, tão pequenininha, como diz o texto. Outra coisa que eu andei estudando, ela é uma semente que germina muito rápido. Assim que ela é semeada, ela rapidamente germina. Claro, se estiver num solo adequado, né, numa situação adequada, ela germina muito rápido. Se houver uma preparação de solo, ela germina com rapidez muito grande. E como diz o texto, quando ela é plantada, ou seja, quando acontece dela ser plantada, ela tem um crescimento extraordinário, a ponto de tornar-se a maior de todas as hortaliças. Se você pegar no Google e pesquisar, você vai ver o tamanho do grão de mostarda e vai ver o tamanho da árvore que ela se torna. Sabe? Ela fica muito grande, com muitos galhos, muitos ramos, sabe? Muitas folhas. É algo assim absurdo, né? Você não acredita que veio de uma semente, de um grão tão pequenininho. E ela se torna uma árvore tão grande, como fala aí o texto, a ponto das aves confiarem de fazer os seus ninhos nela, porque os pássaros eles escolhem muito bem o ninho, onde colocam os ninhos, né? Porque a gente sabe que gato sobe em árvore, rato sobe em árvore, para poder comer ovos de pássaros. Então é preciso, né, que seja uma árvore muito confiável para que as aves venham fazer os ninhos dela lá. E a conclusão que a gente tira dessa parábola, o primeiro item que eu botei aqui, é que obviamente a palavra de Deus é como uma semente, né? E nesse caso aqui especificamente a semente do grão de mostarda, ainda que seja pequenininho, ainda que seja algo tão minúsculo, né? Ainda que seja, não importa o tamanho da semente, a diferença é a qualidade dela, né? Na verdade, a semente ela germina, não é pelo tamanho, é pela qualidade dela, né? Você pode plantar, vou jogar aí 5, 6 sementes dentro de um buraco e germinar 2, germinar 3, germinar 1, que a qualidade da semente ela influencia nisso. E a palavra de Deus é uma semente de alta qualidade. Ela é a boa semente, como diz a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da semente.
fala que ela é a boa semente, é uma semente de alta qualidade, ela traz vida, ela é viva em si mesmo, se assim eu posso dizer, ela é uma boa semente. Outra coisa que eu chego à conclusão é que não importa, sabe, se temos pouco tempo para falar do reino de Deus, basta lançar uma pequena semente. É o que ele fala ali. O grão de mostarda, ele é uma pequena semente, mas que quando plantada, ela germina e cresce. Então, às vezes, a gente não tem muito tempo para poder sentar e explicar muitas coisas, ou então até você é um novo convertido, tem pouco tempo de evangelho, não tem uma profundidade, não tem um conhecimento muito grande das Escrituras, mas você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem condições de falar de Deus, falar pelo menos aquilo que Ele fez na sua vida. Você tem como dizer, porque não é pelo muito falar, pelo muito conhecimento, pela muita retórica, que faz alguém ser um bom pregador e as sementes que ele lança dar frutos. Não, é o comprometimento, é o amor ao Evangelho, é a sinceridade de coração. Às vezes você tem uma oportunidade pequena, mas às vezes é uma sementinha só. Algo que você fala, ou então algo que você faz, porque não pense não, mas você, cristão, é um evangelho vivo, andante, né? A gente prega também com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, sabe? Às vezes as pessoas nos observam, às vezes o proceder em certas situações lança uma semente no coração daqueles que estão observando o que a gente faz. Então, às vezes é pequenininho, é uma oportunidade pequena. Assim, não pense porque você não teve tanto tempo para falar, ou porque você poderia ter dito mais coisas. Não, fale o pouco que seja. A semente é boa, a semente tem qualidade, e ela germinará, se for assim da vontade de Deus. Uma coisa que a gente observa ali é que cada cristão é um ramo da árvore. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar lá no texto. Vou voltar aqui no texto. Olha só. O que está falando aqui? Que quando plantada é a menor de todas as sementes. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, nós vamos adiantando lá. Vamos voltar aqui onde a gente... Cada cristão é um ramo da árvore, né? Como Jesus fala em João 15, ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Ou seja, se você olhar uma árvore, ela tem o tronco principal que está ligado ao solo, as raízes, e a partir do momento que a árvore vai crescer, aquele tronco mais acima do tronco, ele divide em galhos um pouco menos grossos do que o ramo, do que o tronco. Daquele galho surgem outros galhos, e que surgem outros galhos, e que surgem outros galhos, e galhos, e galhos. Então a árvore, se você pegar a folha que está presa em um ramo, em um galho da árvore, e vir fazendo o sentido inverso, né, da ponta da folha para o tronco, você vai ver várias ramificações, que aquela ponta ela é fruto de várias ramificações da árvore. Então, cada cristão é uma ramificação. Eu vou te dar um exemplo simples. Se eu pregar o evangelho a você, que está me ouvindo aí, e eu conseguir, né, vamos supor que você não é convertido, ou então até não é mesmo, né? E eu prego o evangelho para você e você se converte, ok? Você vai ser um ramo que sai de mim, que também sou um ramo de alguém, né? E aí, quando você pregar o evangelho para uma, para duas, para três, para quatro pessoas, você vai abrir mais 2, 3, 4 ramos. Ou seja, então, eu de forma indireta, esses ramos que vão frutificar de você, de forma indireta também são ramos
derivados de mim. Porque se eu não tivesse pregado para você e você se convertido, você não teria, essas pessoas que você alcançou não teriam ouvido o Evangelho. Então, é assim que funciona. O reino de Deus é assim, ele vai crescendo. E aí você prega para outros 3, 4, esses 3 pregam para outros 10, e esses 10 pregam para outros 12, e isso vira uma ramificação absurda, que é o que acontece com a árvore. De uma única semente, que é a palavra de Deus, levanta-se dali, germina, forma-se um tronco, uma base firme, e dali se dissemina vários galhos e ramos que vão cada vez mais crescendo. Pega árvores aí centenárias, quantos galhos não tem? Quantos ramos não tem? Tem árvores que as copas das árvores são grandes, são largas. A Bíblia fala que nós somos comparados a carvalhos de justiça, ou seja, o carvalho, a planta, a árvore que é a carvalho, né? Ela é muito grande, ela é bem frondosa, ela é aberta, tem muitos ramos, muitos galhos. Não é à toa que Jesus cita ela e a Bíblia nos compara com ela. Então, cada cristão é um ramo. Deus chama o cristão para abençoar outros. Quando você recebeu o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, e aprendeu e se converteu, você automaticamente se torna habilitado a pregar para outras pessoas. E essas pessoas levarem o Evangelho. E por aí isso crescer cada vez mais. Por isso que o grão de mostarda é um grãozinho pequeno e se transforma numa grande árvore. Ele vai disseminando, ele vai abrindo e vai crescendo o tempo todo. Ou seja, para a gente finalizar, o Evangelho onde é pregado começa pequenininho, às vezes é uma palavra simples, às vezes é uma coisa simples, mas seu alcance pode se tornar universal, pode se tornar muito grande. Se você parar para pensar, a gente tinha Jesus pregando, tudo começou com a pregação de Jesus, que disseminou nos 12 apóstolos, dos 12 tiveram outros discípulos, e desses discípulos, outros discípulos, e cada um foi saindo pelo mundo afora, e hoje Jesus é conhecido praticamente no mundo inteiro, fruto de alguns discípulos que saíram mundo afora pregando o Evangelho. Por isso que todos nós somos ramos da mesma videira verdadeira que é Jesus Cristo, porque tudo começou com ele lá. Tudo começou com ele pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento de pecados, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus e ter condições de entrar no reino de Deus. Ele começou tudo isso, dando a sua vida na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E as coisas foram disseminando até o estado que chegamos hoje. Então, espero que você tenha aprendido aí um pouco sobre essa do grão de mostarda. É uma palavra bem simples, bem rápida de explicar, mas é muito interessante e muito edificante para as nossas vidas. Ok, querido? Fique com Deus, Deus te abençoe. Compartilhe aí o nosso vídeo com os amigos, deixe seu comentário, nos ajude aí a propagar o reino de Deus. Seja aí uma ramificação do nosso ministério, como eu expliquei sobre o grão de mostarda, ok? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.